Então vamos continuar nossa série sobre os milagres de Jesus. Hoje, então, eu vou abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos que o acompanhavam, bem como do Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Senhor, vamos meditar na tua palavra e pedimos que teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e nosso coração. Fala com a gente nessa manhã. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, cada um aqui tem a sua profissão, não é? Cada um trabalha e você deve entender do assunto, é ou não é? Senão acho que você não estava trabalhando lá ainda, né? Você deve entender um pouquinho do seu ofício. Agora pensa, eu acho que todo mundo já passou por isso. Sempre quando chega alguém novo para trabalhar com você, que começa a dar pitacos no seu trabalho. Já passou por isso? Alguém já passou por isso? Você está lá, você tem o seu jeito de trabalhar, já trabalha há um tempão, mas você podia fazer diferente. Como que você se sente? Agora, esse cara chegou agora e vem dar pitaco no meu trabalho, que eu já trabalho há anos aqui, já sei como tudo funciona. Né? A gente realmente não gosta, né? Porque a gente tem um senso de saber das coisas, né? E a gente gosta de saber das coisas, a gente gosta de ter domínio sobre a situação, domínio sobre aquilo que a gente faz, é ou não é? E quando chega alguém querendo mudar o que a gente faz, ou dando um pitaco, ou dando um conselho que parece totalmente absurdo com relação àquilo que a gente está acostumado a fazer, a gente não gosta. E é mais ou menos o que aconteceu no nosso episódio aqui. Então, vamos entender um pouquinho a história. Jesus estava pregando nas margens desse lago de Genezaré aqui. E aí ele viu 2 barcos ali. E eles estavam lavando as redes. E lavando as redes porque já tinham terminado o seu trabalho. Então estava lavando as redes. É importante falar, por que lavar as redes? Você fala, um negócio esquisito, né? Estava dentro da água. Por que lavar a rede? Coisa mais esquisita, né? Mas é que essa rede que eles usavam aqui era uma rede especial, tinha um nome que eu não lembro agora, mas que ela era feita em 3 camadas. Então, quando passava pelo fundo do lago, ali ela juntava muita sujeira que tinha ali, de pedregulhos e folhas e afins. Tudo que tinha lá, algas. Então eles precisavam limpar, porque aquela rede era muito cara. Então eles precisavam fazer uma manutenção ali, deixar elas limpinhas para ela não deteriorar, por causa dos dejetos vegetais que podia ficar ali mesmo, de restos de peixe, qualquer coisa, né? Então, por isso que eles estavam lavando as redes, né? Então é uma coisa interessante aqui, só uma curiosidade. Mas aí Jesus vê esses 2 barcos, e aí ele chama o barco de Simão, e fala: deixa eu subir aí, vai um pouquinho mais para dentro do lago, porque eu vou usar para pregar. E ele usava, então Jesus sentou no barco, que era a forma comum, como qualquer mestre que ensinava ali, se sentava, e ele usou a própria localização ali do barco, nas margens daquele lago,
para criar um anfiteatro, então para projetar a sua voz. Jesus entendia de física também. Então ele pediu para Simão levar o barquinho um pouquinho para longe e Jesus não precisava se esforçar, porque não tinha microfone na época. Então ele usou as próprias leis da física ali para conseguir propagar a sua voz. E Jesus estava ensinando as multidões. E aí quando ele acabou de falar, e é isso que mostra, Jesus sabia de toda a história. A gente vem falando muito disso, que Jesus, ele conhece tudo que acontece com a gente. Nada passa despercebido. E a gente sabe, pelo contexto aqui, que Pedro e os seus sócios ficaram tentando pescar a noite inteira. E nada. Não pegaram nenhum peixe. Você pode imaginar a frustração de um pescador que trabalhou a noite inteira e não conseguiu pescar nada? Pensa você, voltando aí para a sua vida profissional, você trabalhando o dia inteiro e não conseguindo produzir nada. Consegue imaginar isso? Alguns conseguem, né? Já passaram por isso. Cada um trabalha numa área diferente aqui. Mas vamos imaginar que você está... Outro dia eu vi um vídeo nas redes sociais lá, de um oleiro, né, fazendo vários vasinhos, assim, fez vários. E ele ia pondo numa... Não sei se alguém viu esse vídeo. Ele ia pondo numa tábua, assim, do lado dele. Vários. Tinha, sei lá, uns 30. Quando ele pôs o último, a tábua virou. Bagunçou tudo, entortou tudo que estava mole ainda. Ele só olhou, juntou, amassou e ia começar de novo. Não sei quantas horas ele ficou ali, que o vídeo só mostra ele pondo o último. Mas pensa nessa situação. Ali, trabalho perdido, trabalho, sei lá, de horas, de um dia inteiro. E quantos de nós já passamos por isso, trabalhando lá? Eu que já trabalhei como designer gráfico, e com computador não muito bom. Aí, sei lá, trabalhando, fazia... Quando nós tínhamos a nossa revista Flua, lembra dela? E aí, fazendo, editando. Quando estava quase terminando a página, computador, esse programa realizou uma operação ilegal e será fechado. E não tinha salvo. E aí, começa tudo de novo. E é aquela frustração. Eu fiquei horas aqui. E perdi tudo. E talvez seja essa a situação aqui de Pedro e dos seus sócios. Trabalhar a noite inteira e nada. E na situação deles aqui, se eles não pescaram, eles não iam ganhar nada. 0 ganho naquele dia. Essa era a situação profissional deles. E aí Jesus, sabendo de tudo isso, então eu quero que você imagine um pouco o humor que Pedro estava. Ele estava feliz da vida? Satisfeito, tranquilão? Não, ele devia estar um pouquinho irado, nervoso, preocupado, desanimado, se sentindo humilhado, porque falhou na sua tarefa, na sua profissão. E aí Jesus fala para ele: então, vai com o barco um pouco mais para dentro do lago e lança as redes aí para pescar. Pedro era um cara experiente. Pelo que a gente entende aqui, já tinha amanhecido, porque os pescadores geralmente pescam na madrugada. É o melhor horário para se pescar. Já tinha amanhecido, Jesus estava lá ensinando, a gente não sabe quanto tempo Jesus ficou ensinando, mas a gente sabe que as pregações de Jesus não eram de 5 minutos. Se a gente pegar próprio Mateus capítulo 5 ali, deve ter ficado horas. Se a gente pega pelo milagre da multiplicação dos pães, esse povo já está aqui há muito tempo. Eles precisam comer. Então, Jesus deve ter falado pelo menos a manhã inteira. Então a gente imagina, né, mais ou menos, que seria perto de 11 horas, meio-dia talvez. Isso é hora de pescar? Qualquer pescador, eu não sou pescador, mas se você perguntar para qualquer um, meio-dia, dá uma pescadinha, ele fala: está doido? Isso não é hora de pescar, não tem peixe nenhum agora. Não é hora de pescar. Pescar é de madrugada, cedinho, né, talvez à noite, tem alguns que pescam à noite, mas meio-dia, não. Agora não tem peixe, não. E aí Jesus, então, vai com o barco um pouquinho mais lá e lança suas redes para pescar. Pedro, com todo o seu humor,
de ter trabalhado a noite inteira. E aí é interessante que o nosso texto ainda fala, mestre. E é interessante, Pedro chama ele de mestre. Por quê? Jesus era um mestre, ele estava ensinando. E Pedro já tinha um certo conhecimento de Jesus. Não foi ali que ele conheceu Jesus. A gente já falou aqui sobre o milagre da cura da sogra de Pedro, que aconteceu antes disso. Então Jesus já tinha estado na casa de Pedro. Ele viu Jesus curando a sogra dele. Então já tem aqui um conhecimento de quem é Jesus. Ele chama mestre. A gente trabalhou a noite inteira. Eu sou experiente no negócio. Esse horário aqui é péssimo. Se eu trabalhei a noite inteira e não pesquei, agora é que não vai. Então pensa na pessoa de Pedro. Um cara experiente no seu trabalho, que trabalhou a noite inteira, frustrado, cansado. Jesus, um carpinteiro, que não sabia nada de pesca. Pensa se fosse a gente. Jesus, o negócio é construir cadeira, mesa. Eu sei pescar. Você sabe até um pouquinho aí sobre o reino de Deus, mas sobre pesca eu entendo. E talvez todos nós falaríamos isso, né, para Jesus. Mas Jesus, também, esse é um cara legal, mas, olha, de pesca eu entendo. Já pesquei a noite inteira e nada. Não vai ser agora. Só que talvez, e aí é o que a gente vai ligar lá com o milagre da sogra de Pedro. Ele falou, poxa, ele curou minha sogra. Ele não é um mestre qualquer. E por isso que ele fala então o que para Jesus? Mas por causa da tua palavra, vamos lançar as redes. Como pescador, isso não faz o mínimo sentido. Com toda a minha experiência, isso não tem lógica. Mas, pela tua palavra, vamos lançar as redes. E aí, no verso 6, feito isso, então acompanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. E aqui é interessante, que lembra que eu falei no começo lá? Essas redes eram caras. E estava quase rompendo as redes caras, por causa de tanto peixe. Uns peixes totalmente fora do lugar, fora do momento, fora do tempo. Mas por quê? Porque Jesus falou. E aí, o que Pedro agora se depara? Jesus tinha curado a sua sogra. Então, Jesus tinha demonstrado poder sobre a enfermidade. Talvez uma coisa que ele pode ter achado, legal, mas não é tão... ela só tinha uma febre. Legal. Quantos de nós já não pensamos assim, não, Jesus tem poder para realizar certas coisas, mas talvez outras, aí eu acho que não. Quem já pensou isso? Talvez isso seja difícil demais. Ou não, isso aqui já foge do poder de Deus. Até aqui eu entendo que Deus tem poder para fazer, mas aqui é outra área. Dessa parte aqui eu entendo um pouco mais. Quantos de nós já não pensamos isso? Talvez não, a gente não declarou, em voz alta, mas dentro do nosso coração, a gente já pensou, não, aqui eu acho que eu que tenho que dar um jeito mesmo, porque nem vou orar. Nem vou orar, porque existe uma outra solução para isso, que não vai ser orando. Mas aí, o que a Bíblia nos mostra é que Deus pode todas as coisas. Jesus não era pescador. Jesus era um carpinteiro, mas ele era Deus. Ele é Deus. E aí, eles tentaram pescar a noite inteira. E por que não tinha? E aí, a gente entende a soberania de Deus. Acha que foi improvisado que Jesus fez isso? Fiquei sabendo que eles não pescaram a noite inteira, então vou fazer um milagre. Acha que foi assim? Não. Por que Pedro não pescou a noite inteira? Porque Deus quis assim. Que era um plano de Deus. Não foi um acontecimento, um equívoco, alguma coisa, e aí Deus se aproveitou da situação. Então vou aproveitar essa situação para ensinar uma coisa para Pedro. Não. Isso estava planejado desde a eternidade.
Então todos os seus reveses da vida estão planejados desde a eternidade. Nós somos pegos de surpresa. Pedro foi, lançou a rede lá, não veio peixe, vamos de novo. Mas não veio de novo, como assim? Aí, imagina, né? Quando a gente trabalhando, você está fazendo alguma coisa errada, hein? Você amarrou essa rede direito? Você pôs do jeito certo? E começa aquela discussão, né? Não, melhor joga do outro lado aqui. Não sei o quê. E começa aquela discussão. Porque tem que achar um culpado, né? E aí, bom, mas o que é? Está frio, está calor, mas não está ventando, não tem... Onde está o problema? O problema é que Deus tinha um plano. E a gente fica tentando achar culpados para situações, quando muitas vezes é só Deus mexendo com a gente. É Deus querendo tocar em pontos nevrálgicos da nossa vida. E Ele vai fazer isso. Por quê? Porque Ele quer chamar a gente para algo muito maior. Ele quer chamar a gente para mais perto dEle. E foi isso que Ele fez com Pedro. E aí agora estavam essas redes quase se rompendo, essas redes caras. E agora, o que a gente faz? Chama os amigos, chama outro barco, vem, ajuda a gente aqui, é muito peixe. Peixe como eles nunca tinham visto daquela maneira, nunca tinha passado por aquela situação. E aquele tanto de peixe. E aí os barcos, encheram os 2 barcos, e os barcos estavam quase afundando de tanto peixe. Consegue imaginar essa situação? Devia ser peixe demais. E aí, ao ver isso, então, aí Pedro muda um pouquinho a sua postura. E ele fala aqui no verso 8: afasta de mim, Senhor. Percebe que ele mudou a forma como ele se dirige a Jesus agora? Lá no verso 5, que ele fala: mestre. Reconhece o Senhor como mestre. O Senhor sabe das coisas, o Senhor tem entendimento. Mas eu entendo de pesca. Mestre, nós lançamos, mas por causa da tua palavra, a gente vai lançar as redes. E aí agora no verso 8, como que ele se dirige ao Senhor? Ele se prostra aos pés de Jesus. E ele fala: Senhor. Ele não chama mais de mestre. Agora ele reconhece Jesus como Senhor, como Deus. Pedro precisava passar por essa situação para entender que Jesus era muito mais do que um mestre e que tinha poder para curar. Ele era o próprio Deus. Só Deus podia fazer aquele monte de peixe aparecer naquele momento, naquele lago. Nenhuma coisa natural seria capaz de fazer aquela pesca. E aí, nós temos sempre os céticos. Não, alguma coisa deve ter acontecido, algum fenômeno natural. Não foi fenômeno natural, foi sobrenatural mesmo. Jesus fez aqueles peixes aparecerem naquele local, naquela quantidade, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus soberano. A gente já falou aqui sobre Deus controlando a tempestade, não é? Controlando as causas naturais. E aqui a gente vê, mais uma vez, Jesus mexendo com seres vivos dentro de um lago onde o olho não pode ver. Mas, então não é que Jesus viu ali, tem um cardume ali, vou falar. Não, Jesus fez aquele cardume de peixes aparecer ali. Então Pedro fala: Senhor, afasta de mim, porque sou um homem pecador. Essa é a reação que nós precisamos ter diante do Senhor que se revela. O Senhor tem se revelado para nós dia após dia, tem ou não tem? Ele se revela aqui aos domingos pela sua palavra. Ele se revela a cada um de nós quando nós abrimos nossas Bíblias durante a semana. Ele se revela a nós nas nossas situações. Quantos de nós não passamos situações difíceis? Alguém aqui não passa? E o Senhor não tem se revelado? Você tem ou não tem percebido a mão do Senhor agindo na sua vida? Tem ou não tem? Porque Ele age. É só a gente parar para prestar atenção um pouquinho, que a gente vai ver que Deus está agindo. E por que Ele está fazendo isso? Porque Ele está se revelando a nós. E aí como que nós vamos reagir com essa ação do Senhor? Mestre, valeu aí. É assim? Não, Senhor, eu sou pecador e o Senhor é santo. O Senhor tem agido e se revelado dessa maneira, mostrando quem eu sou,
e mostrando quem o Senhor é. E eu preciso me prostrar diante de Ti. Essa reação que Pedro teve é a reação que nós devemos ter diante da revelação diária que nós temos do Senhor. É prostrar o nosso coração, é prostrar, é se perceber como pecador e carente da graça do Senhor. Os milagres que Jesus faz na nossa vida são para Ele se revelar. Não é só porque Deus ficou com uma dosinha da gente. Não é assim que funciona. Deus simplesmente teve uma misericórdia. Sim, Ele age com misericórdia, mas sempre porque Ele quer se revelar como o Deus Santo e Todo-Poderoso, soberano, que cuida de todas as coisas sem exceção. E a nossa reação diante dele deve ser: Senhor, eu sou pecador. Senhor. A palavra Senhor, a gente já se acostumou tanto a falar Senhor, né? As nossas músicas, que talvez a gente nem pare para pensar no que significa Senhor. E quando a gente pensa em quando esse evangelho foi escrito, primeiro século, você sabia que a grande causa da morte dos cristãos eram porque eles se dirigiam a Jesus como Senhor? Porque só César era chamado Senhor. Não existe outro Senhor, só César. E aí, os discípulos aqui: Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente vai ver direto nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas outras cartas aqui, nos escritos, direto: nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque essa era a percepção que eles tinham, de que não existe outro. Não existe ninguém mais que governe a nossa vida, só Jesus Cristo. E aí nós, nos tempos modernos, como a palavra Senhor perdeu o sentido, né, não tem o mesmo sentido, mas nós temos que trazer esse significado. Ele é aquele que governa todas as coisas. Ele é Senhor sobre a nossa vida. Não há governante, não há nenhum poder nessa terra maior que o nosso Senhor. O fato de nós reconhecermos isso ou não muda o fato dele ser Senhor. Mas isso vai mudar para a gente. A nossa percepção de quem Deus é não muda Deus, muda a gente. E o Senhor quer mudar a gente, como Ele fez com Pedro. A gente percebe uma mudança de Pedro no decorrer da história. Existia um Pedro antes do milagre, agora tem um Pedro depois do milagre. Por quê? Porque ele focou no milagre? Não, ele focou no Senhor do milagre. Que a gente vai ver aqui, ó. Verso 9, né? Fala que a admiração tomou conta de todos que acompanhavam ali. Bem como do Tiago, João, agora então entra outros, né? Os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E aí Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então aqui agora Jesus está dando uma missão para Pedro. Fala: você foi pescador até hoje, você entende do assunto? Você entende de peixe? Pois é, então agora acabou o seu tempo de pescar peixe. Agora estou te dando uma outra missão. Então Jesus ali não estava simplesmente, e vamos entender, simplesmente já é um negócio, se revelando a Pedro. Ele estava mostrando quem ele era para Pedro, quem Pedro era, e agora ele estava mostrando a nova identidade de Pedro. Ele estava mostrando que agora ele estava transformando Pedro numa nova pessoa, dando para ele um novo propósito de vida, uma nova missão. Agora um novo olhar, um novo rumo para a vida de Pedro. E não só de Pedro, como de Tiago e João aqui. E André, irmão de Pedro. Ele estava dando um novo propósito, uma missão. Falou: agora vocês não vão ser mais pescadores de peixes, vocês vão ser pescadores de homens. E o que é interessante a gente ver nesse texto aqui é o verso 11. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Aí eu fico pensando neles como pescadores.
Eles nunca tinham visto tanto peixe. Então, para pescadores como eles, o que significava aquilo? Ter os barcos abarrotados de peixe. Pô, agora lucrei. Agora na minha vida profissional mudou. Agora... E aí o que eles fazem? Eles largaram tudo. Então, deve ter ficado tudo com Zebedeu, né? Os pais de Tiago e João. Ó, Zebedeu, pega esses peixes aí, ó. Pode levar, agora a gente vai com Jesus. É interessante porque Jesus faz um grande milagre e eles não se aproveitam do milagre, eles se aproveitam de quem? Do próprio Jesus. Então agora deixa o milagre aí, agora eu vou com quem faz o milagre. E muitas vezes a gente se apega ao milagre, né? E a gente foca no milagre, ora pelo milagre, o Senhor faz e a gente mira no milagre. E agora só é lembrar de Deus na próxima vez que a gente precisar de outro milagre. Quando a gente precisar de uma outra intervenção, é mesmo, vamos orar. E o Senhor não quer assim, Ele não quer esse tipo de relação com a gente, porque Ele está nos chamando para uma nova identidade, uma nova missão. Ele não quer que a gente seja seguidor de milagre, a gente quer que seja seguidor dEle, discípulo dEle, que ande com Ele, não que ande com o milagre. O milagre, quando a gente olha para o Senhor como Pedro olhou para Ele, o que é aquele monte de peixe agora? Tanto faz esse monte de peixe. Eu estou diante do Senhor. O que Pedro faz? Se prostra, Senhor, eu sou pecador. Ele podia agora, não, agora eu estou rico, agora eu estou bem, agora eu vou pagar minhas dívidas. Não, Senhor, eu sou pecador. A minha dívida é muito maior, porque a minha dívida não é para com esse mundo, a minha dívida é para o Criador dos céus e da terra. E essa é a nossa condição. Só que quando a gente olha para Jesus, nem essa dívida a gente tem mais, porque Ele pagou. Então a gente, quando Pedro fala isso, Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Então, onde está a salvação dos pecados? Mas ele reconhece que o Senhor era poderoso para isso também. Nós olhamos já para a obra de Cristo executada. E a gente pode falar, Senhor, sou pecador, mas o sangue já foi vertido na cruz do Calvário. O Senhor já morreu, já ressuscitou. E agora minha culpa, o meu pecado, a minha vergonha também já foi embora. Esse é o maior milagre de todos. Então eu vou fazer o quê? Eu vou seguir o autor do milagre. Eu vou me apegar a ele. E eles deixaram tudo e o seguiram para essa nova missão. E essa missão que o Senhor dá para todos nós. Essa missão não é só para eles. Vocês agora serão pescadores de homens. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é buscar milagre. A gente vê umas igrejas aí, né, que parece que a missão é buscar milagre. Venha para o culto tal e você vai receber o seu milagre. Venha, faz não sei o quê, né? Ou então a barganha. Até brinquei com o Wagner antes, falando disso, né, sobre que a gente pode falar sobre um texto como esse, né? Você está passando pela sua recessão de peixes, o Senhor pode mudar a sua história, né? Está com problema na sua conta bancária, o Senhor pode rechear a sua conta bancária, basta que você lance suas redes, faça a sua contribuição. Não é disso que se trata aqui. O que Jesus está falando? E se tem problemas desse mundo, eu posso resolver, mas estou te chamando para uma outra coisa. E que não depende de você, vai depender de mim também. Você só tem que lançar as redes. E aqui é muito interessante, por que Jesus escolhe isso como comparação à missão que Ele nos dá? Porque Ele não chegou para Pedro, claro, Pedro era um pescador. Por que Ele não chega para Pedro, agora você não vai mais ser pescador, você vai ser um agricultor de pessoas? Por que Jesus não usou a agricultura como metáfora aqui, como ilustração? Porque é um negócio certeiro. Eu não mexo com nada de planta. Mas, imagino eu, se você pegar 3 mudas de uma planta qualquer e plantar as 3 mudinhas, quantas vão nascer?
3. É certeza que vai nascer? É. Tá, pode acontecer, se você plantar errado. Mas pense que você é um agricultor experiente, que sabe o que está fazendo, sabe mexer com a semente, sabe mexer com a terra. Se você plantar, nasce. Pode acontecer uma geada, uma tempestade, que pode estragar a plantação. Mas quando o agricultor planta, ele tem certeza que vai nascer. Por quê? Porque eu fiz direitinho. Eu adubei a terra, eu plantei a semente do jeito certo, reguei do jeito certo, é óbvio que vai nascer, que vai brotar. Agora, e o pescador? Ele olha para o mar, para o lago, para o rio, e ele lança a rede. Qual é a garantia que ele vai trazer peixe? Nenhuma. E como eu falei, se você plantar 3 sementes, vão nascer 3 brotos. Se você lançar uma rede, alguém aqui já pescou com rede? Eu não sei. Alguém já passou por essa experiência? Eu não, então... Nem com a varinha lá de... Nunca pesquei em nada. Péssimo nisso. Mas, imagina, você... vamos pescar. E joga a rede. Você fala, não, eu vou pescar só 3 agora, tá? Você sabe disso? Não. Você não sabe se vem 1, se vem 2, se não vem nenhum, se vai vir 10. Não, eu só vou pescar tal tipo de peixe. Mesmo na vara, né? Joga lá, eu vou pescar um peixe de 3 centímetros. Sabe? Não, você nem sabe que peixe está lá. Qual peixe que vai na sua isca. Então, a pescaria, ela é algo que não está no nosso controle. E é isso que Jesus estava falando para ele. Você vai ser pescador de homens. E da mesma forma que aconteceu com você nessa noite, às vezes você não vai pescar nada, mas às vezes você vai pescar muito, porque quem controla isso sou eu. Você só tem que lançar as redes. Esse é o seu trabalho. Então o trabalho da igreja é pregar o evangelho. Qual é a garantia de retorno? Depende dele. É ele que transforma as pessoas. Ele é soberano. Ele tem o poder de atrair as pessoas. Nós lançamos as redes, que é pregar o evangelho. E ele traz. Ele traz as pessoas. Nós só precisamos pregar o evangelho. Não está no nosso poder de persuasão, não está na nossa técnica, não. Mas se você pregar direitinho, a pessoa se converte. Não. Eu lembro de ter ido numa igreja uma vez, reunião de jovens, 4.000 jovens, assim, coisa impressionante. E aí eles iam ter acampamento de jovens. E aí o líder de jovens lá, não, vai ter o nosso acampamento e você tem que pagar o acampamento para um amigo seu, não cristão, porque nós garantimos 100% de conversão. Eu falei, como esse cara consegue? Como que ele consegue garantir 100% de conversão se não depende da gente? Trazer pessoa para começar a frequentar a igreja, isso não é conversão, concorda? Conversão só o Senhor faz. Só Ele muda o coração dos homens. Quem mudou o seu coração? Foi um pastor? Não. Alguém pregou o evangelho para você. E aí quando essa palavra entrou, algo aconteceu. Não foi porque o pastor falava bonito, não é porque ele tinha eloquência. Não, é porque aquela palavra poderosa, que não pertence a pastor algum, mas pertence ao Criador dos céus e da terra. Quando essa palavra entra no nosso coração, ela transforma. E é isso que o Senhor está nos chamando. O que esse milagre fala para a gente é isso. Não é para a gente olhar para o milagre, é para olhar para o Senhor do milagre. E aqui tem uma associação direta à nossa missão aqui nessa terra, que é pregar o evangelho, é ser um porta-voz da palavra do Senhor, sermos pescadores de homens. O Senhor está nos chamando para isso. A gente tem os nossos afazeres nessa terra. Talvez a gente não vai ser como esses homens que largaram tudo. Então, todo mundo agora larga o emprego. Vamos. Não. Mas a questão que a gente pode trazer para a nossa vida é o que é mais importante para nós. Será que é o nosso trabalho ou será que é cumprir a nossa missão aqui na terra? É disso que se trata. Não se trata de largar o emprego. Se trata de qual é a missão da minha vida? É a minha vida profissional? Seja a carreira
de qualquer um aqui? Ou é o meu propósito eterno de ser um pescador de homens? O Senhor não está falando para a gente abandonar nossa carreira, mas que a nossa principal carreira é com Ele. Nada é mais importante do que viver para a missão que o Senhor tem nos dado. E é muito fácil a gente se distrair. E eu acho que é muito mais fácil ainda se o Senhor tem abençoado a gente, é ou não é? Pensa se você está indo bem no seu trabalho, é promovido, todo mundo gosta de você, você vai se envolvendo mais com aquilo. Então fica mais fácil você ir não, agora tem que focar nisso, ó, o Senhor está abençoando, né? Não que você vai deixar de trabalhar direito, mas a gente olha para a bênção que o Senhor está nos dando e começa a esquecer da missão que Ele tem nos dado. E a gente não pode se esquecer. Se o Senhor tem abençoado você no seu trabalho, trabalhe direitinho, sem se esquecer da missão, que é: somos pescadores de homens. Amém? E ter essa percepção de que Pedro tem o tempo todo de se prostrar diante de Jesus. Que todos os dias, né, seja quando você recebe a bênção, seja quando você está passando por dificuldade, é se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu sou pecador, mas o Senhor é todo-poderoso. E eu estou aqui nesse mundo para cumprir uma missão. E eu não quero perder essa missão. Então que a gente possa realmente ter o nosso coração totalmente inclinado para o Senhor e para o propósito dEle. Amém? Era isso que eu queria dividir com vocês essa manhã. Vamos orar? Senhor, nosso Pai querido, nós meditamos aqui na Tua Palavra, nos Evangelhos, numa situação que esses homens passaram aqui, principalmente Pedro, e a gente pôde ver que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que tem o controle sobre todas as coisas. Senhor, que nós podemos ter a mesma reação que Pedro teve, de se maravilhar com o Senhor, de ter esse assombro, esse espanto. Lembrando das próprias palavras de Isaías, quando viu o Senhor: ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. Senhor, que a gente possa ter essa mesma reação diante da Tua grandeza, do Teu poder. Mas muito mais do que simplesmente se prostrar diante de Ti e reconhecer, é receber o Teu chamado, é atender ao Teu chamado e cumprir o nosso propósito nesse mundo. Senhor, nós sabemos que na nossa força a gente não pode fazer nada disso. Senhor, a gente não tem a capacidade, a gente não tem a ousadia e o poder para isso, mas o Teu Santo Espírito pode nos capacitar. Então, Senhor, o que eu peço para mim e para os meus irmãos nessa manhã é que o Teu Santo Espírito possa nos dar ousadia, coragem, para colocar a nossa missão em primeiro lugar na nossa vida. Que a gente tenha essa coragem de deixar tudo que pertence a esse mundo em segundo plano, para cumprir o Teu chamado, para Te seguir, para seguir o nosso destino, o nosso propósito, a nossa missão de ser pescadores de homens, de anunciar o Teu Evangelho por onde quer que estejamos, de fazer discípulos que sigam os Teus passos também. Senhor, esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Senhor, nos dê ousadia, como esses próprios discípulos ali em Atos, depois de apanharem, de sofrerem por causa de proclamarem o nome de Jesus, nosso Senhor, eles oraram, não pedindo que parasse as perseguições, que parassem o sofrimento, mas, Senhor, nos dê ousadia para continuar pregando o Evangelho. E é isso que eu peço aqui para a gente nessa manhã, Senhor. Nos dê ousadia, nos dê coragem para pregar o Teu Evangelho, para sermos pescadores de homens
nesse mundo tenebroso, nesse mundo perdido. Senhor, que a gente tenha coragem de te seguir, de largar tudo, de largar as nossas redes desta terra e te seguir. É o que nós pedimos, Senhor, nos dê essa coragem, nos dê ousadia. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.